E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Diego Colares aqui com vocês. E hoje, pessoal, nessa super live com o nosso pesquisador aqui, Marcos Rigo, ele, pessoal, que faz aqui o gerenciamento do nosso observatório aqui do Centro de Zigurates. E aí, Marcos Rigo, tudo tranquilo, meu amigo? Opa, meu professor, como é que estamos? Tudo certinho? Estamos Tudo aí ótimo, firme nas tudo pesquisas aí. ótimo. Exatamente. Então, pessoal, hoje aqui o Marcos, ele vai dar aqui uma aula para a gente compreender essas tecnologias dos parceiros que basicamente utilizando eletromagnetismo. Então, aqui o Marcos, eu conheço aqui o Marcos há muito tempo, certo? Então, ele é o grande pesquisador, fez toda essa parte de tecnologia aqui do Centro Zigurates, está sempre aí recebendo visitantes, fazendo toda uma explanação técnico-científica do que é essas tecnologias que nós temos aqui em Dáquila Pesquisas, certo? Então é aí consegui aí um tempo dele, certo? Graças a Deus, fazia tempo que nós marcávamos, mas sempre aquela Não dava. correria, né? Em Dáquila, meu também, para a gente poder conectar tudo e aí fazer uma explicação do que realmente nós estamos ali vivenciando em Dáquila Pesquisas. Então, Marcos, a voz é sua. Se apresente o pessoal, fale aí um pouco da sua história, sua trajetória como pesquisador em Dáquila Pesquisas, parte pessoal. Fica à vontade, meu amigo. Beleza, Diego. Então, galera, é uma grande honra, né, participar dessa live aqui. E em Dáquila Pesquisas, a gente iniciou a nossa trajetória no ano de 2004. E eu sou do Rio Grande do Sul, e pesquiso fenômenos e assuntos científicos ligados à ciência e tecnologia desde que eu me conheço por gente, em especial a partir dos 13 anos de idade, quando tive uma interação com um fenômeno muito surpreendente lá no Rio Grande do Sul. E aí, a vida inteira pesquisando, e no ano 2004 conhecemos o Dáquila, antigo Projeto Portal, e nos juntamos ao grupo de pesquisadores, né? E agora estamos aí com uma parceria firme e forte com nossos amigos, né? E estamos aí trocando informações e aí em busca de novos conhecimentos, né? Que tem muita coisa que a gente percebeu que foi ocultado de nós. Então estamos numa busca muito grande para entender um bocado de coisas, principalmente tecnologias avançadas, antigas tecnologias avançadas que estamos descobrindo, e atuais tecnologias muito avançadas, as quais os nossos amigos aí, nossos parceiros das estrelas, como os colegas falam, têm feito demonstrações para nós. E mais adiante, no decorrer da nossa live, nós vamos dar um exemplo de como eles lidam com a luz. E a luz é, inclusive, o alvo, né, o alvo dessa conversa. Então, a gente vai explicar um pouquinho, tentar ser bem simples, assim, da melhor maneira possível, uma espécie de uma aulinha, para a gente entender o contexto do que é a luz, como a gente percebe a luz e como eles dominam essa tecnologia, que agora nós estamos indo além, né, com essa parceria junto com eles, nós estamos indo além para entender melhor e fazer usufruto dessas tecnologias aí. Também quero aproveitar para agradecer aos demais colegas e pesquisadores que permitiram que fosse criada essa estrutura onde a gente está transmitindo aqui agora, que é o antigo CTZ, Centro Tecnológico Zigurates, e agora, com essa nova fase de evolução, ampliação, vai se chamar, está chamando já CICTEC, Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia. E brevemente teremos uma nova unidade, um novo observatório que está sendo construído
tínhamos até pouco tempo atrás o único observatório do Mato Grosso do Sul, e agora estamos, devido a essa nova fase, estamos reformulando, onde nós demolimos o prédio antigo e estamos recriando, refazendo um novo prédio com 3 vezes maior, 3 vezes mais espaço para acomodar novos equipamentos e poder ter acesso aí a muito mais, fazer muito mais pesquisa e fazer novas descobertas aí que são fundamentais. É isso. Beleza. Então, pessoal, aqui o Marcos aqui ele vai dar aqui uma aula, certo? Explicando sobre a natureza da luz, né? Então, daquela pesquisa nós temos o MDPL, certo? Que por meio desses princípios você consegue explicar aí os fenômenos, as tecnologias dos seres, né? Que é o magnetismo, densidade, pressão e luz. E hoje o Marcos ele vai explicar para a gente, né? Então, essa tecnologia que foi utilizada pelo Rank está nesse vídeo, certo? E aí explicar como eles fazem a manipulação da luz. Então, sem delongas, eu vou clicar aqui, né? Mostrar aqui mostra para frente, fixar alguns conceitos que o Marcos vai explicar. Então, o Marcos vai começar aí, inclusive, mostrando o que é a luz para a gente, certo, pessoal? Então, pessoal, como que tudo surgiu, a ideia, né, no caso? Conversando com o Diego há um tempo atrás, o Diego físico, né, e nós trocando ideias sobre o comportamento das ondas eletromagnéticas, a gente percebeu, né, tivemos uma ideia, né, que foi trabalhar as frequências de luz através de um vídeo relativamente, não é um vídeo recente, é um vídeo antigo, onde foi filmado uma conversa com um de nossos parceiros em condições muito especiais, onde foi uma filmagem feita no escuro total, onde foi utilizada uma câmera que usou o recurso que é chamado de night shot, ou que enxerga, né, permite que seja enxergado no escuro através do dispositivo que chama infravermelho. E aí o que nós queremos comentar aqui, né, que a gente percebeu que através de mecanismos que se tem em aplicativos e outros dispositivos na internet e na informática, a gente poderia alterar determinadas frequências de luz e aí poder estar, de repente, enxergando além daquilo que o vídeo original apresentava. E é isso que nós vamos mostrar para vocês e dar uma contextualização para ter uma ideia de como a coisa funciona. Então, o que é a luz, na realidade, né? São ondas eletromagnéticas, né? Que, num determinado... Elas têm um comprimento, têm uma frequência, né? E que os nossos olhos, eles conseguem pegar apenas uma pequena parte desse espectro de frequências, que ele é muito estreito. Pode pular, Diego. No vídeo aí, a gente está vendo o comportamento... Volta para nós para o slide lá. Isso. No vídeo a gente está vendo o comportamento das ondas eletromagnéticas, né? Que são formadas de campos elétricos e campos magnéticos. E eles se propagam, né, em todos os meios, e no vácuo eles têm uma velocidade absurda, né? No caso, atinge a velocidade da luz. Pode pular, Diego. E, então, aqui nessa tela, a gente tem, nesse slide, a gente tem um exemplo de como são essas ondas e a característica delas, né? Então, as ondas mais largas fazem parte do espectro de rádio, de TV, de radar, o infravermelho, que já está próximo da luz visível. Aí a parte que a gente enxerga, na realidade, é uma faixa dessa onda muito, muito estreitinha, que é menos que um fio de cabelo, vai de 400 a 700 nanômetros de largura, essa ondinha que os nossos olhos conseguem captar. Aí, a partir daí, essa onda ela vai
se estreitando e vai intensificando, conforme a gente está vendo no gráfico. Aí ela passa para o ultravioleta, e aí ela vai ficando cada vez mais intensa e mais concentrada. Pode pular, Diego. Então, aqui nós temos, então, a parte do que a gente enxerga. Nessa distribuição dessas ondas que os nossos olhos conseguem captar, né, tem, então, a largura, né, que corresponde a esse espectro de cores que vai do vermelho até o violeta. Então, a onda vermelha tem uma largura maior e aí ela vai estreitando, né, em nanômetros, tá? Uma medida muito, muito, muito pequena. E ela vai estreitando e cada largura de onda acaba criando nos nossos olhos a percepção das cores. Beleza, pode ir adiante. Então, e como que funciona essa história da luz, né? Ela é categorizada em duas principais fontes, que são a fonte de luz primária, então são aquilo que nossos olhos enxergam diretamente, como o sol, né? Uma chama, por exemplo, ou uma lâmpada. São corpos que geram luz de forma direta, são considerados fontes de luz primária. Pode passar. Também temos as fontes de luz secundária, que são corpos, objetos que são impactados por uma fonte de luz primária e que emitem, através de um reflexo, emitem uma luz secundária. Então, aqui a gente relaciona alguns exemplos, né, como as nuvens, a lua, né, que não emitem luz própria, mas recebem a luz primária aos olhos, essa luz, né, de forma indireta. Pode passar. E aí, então, aqui está como é o comportamento, como os nossos olhos percebem essa luz. Então, de fonte direta ou de fonte indireta, ela é refletida até os nossos olhos, que são os nossos receptores de luz. Pode passar. Então, agora é importante entender um pouquinho da anatomia do nosso olho. Essa luz que adentra aos nossos olhos, ela passa por uma lente, né, que é o cristalino, né, e ela é invertida, isso é um fenômeno natural, por conta dos raios que são convergentes, as lentezinhas que são, que é o cristalino do nosso olho, ele se encarrega de inverter a imagem no fundo da nossa retina. E essa retina, ela é permeada de células que vão se encarregar de transformar essa informação luminosa, os fótons, as ondas de luz que chegam até o fundo da nossa retina, vai transformar em impulsos elétricos que vão do nosso nervo óptico até o nosso cérebro, numa região específica que faz a decodificação, né, desses sinais elétricos que o nosso olho está captando e vai até o fundo da nossa retina. Vamos adiante. Aqui uma analogia com as câmeras fotográficas que usam o mesmo princípio. Uma lente que imita o nosso cristalino e o fundo da máquina, né, no filme, no caso, que faz às vezes da nossa retina. E então, inclusive, algumas distorções que nós temos na visão também ocorrem nos instrumentos ópticos. Quem der uma olhada no nosso documentário Terra Convexa vai ver que tem algumas situações onde a nossa visão ela é enganada por conta desta curvatura de lentes
ela é, por certos momentos, enganada. Mas isso aí, num outro momento, nós vamos falar como funciona esse mecanismo e como nós somos enganados, por exemplo, quando olhamos o Sol e a Lua se movimentar no céu, e a gente tem a impressão de que o Sol desponta no horizonte e que ele sobe no céu e faz um arco, e depois desaparece no final do dia, no poente, na forma de um arco, onde ele estaria subindo, 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 vai até o topo do céu e depois desce, 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 até desaparecer, atrás de uma suposta curvatura. Então, isso tem como explicar facilmente, é bem tranquilo de explicar, mas vai ficar para um outro momento nós falar sobre isso. Pode passar. Então, uma das partes importantes do nosso olho, né, é a pupila, que ela controla a passagem da luz, e aí ela tem uma variação conforme a intensidade de luz, ela aumenta e diminui de diâmetro. Ela vai variando em torno de 1,5 milímetros até 8 milímetros. E dessa forma, também como na máquina fotográfica, que tem o diafragma, que abre e fecha, ela vai se encarregar de acordo com a intensidade da luz que chega na nossa retina, ela vai se encarregar de, abrindo e fechando, fazer com que o foco ocorra de uma forma ideal. E quanto mais luz, mais fechado vai ficar a nossa pupila. Quanto menos luz, mais vai se dilatar a nossa pupila e mais vai entrar luz nos nossos olhos, para ser capturado pelas células que estão lá no fundo da retina. Isso pode variar em até 30 vezes o tamanho da pupila, ficar bem pequenininha, ou que nem a do gato, lembram a pupila do gato, que ela expande um monte? A nossa não expande tanto, mas expande bastante também. Inclusive, em Dáquila, nós fazemos muitos treinamentos que são... se trabalha muito no escuro. Para que isso, né? Se trabalhar no escuro? Porque quanto mais a sua pupila, quanto mais tempo você ficar no escuro e mais a sua pupila estiver dilatada, mais você vai ter condições de captar frequências luminosas que o teu olho não está acostumado a captar. E aí, você tendo essa percepção ampliada, você vai conseguir, muitas vezes, ver coisas que naturalmente você não veria. Então, isso é um treinamento que se faz recorrente nas atividades em Dáquila, da gente trabalhar muito no escuro. Tem muita gente que pergunta, mas que faz as coisas no escuro e tal. É justamente para poder perceber frequências luminosas que não são percebidas naturalmente. Então, isso é um exercício. Dilatar ao máximo a pupila vai permitir que você tenha uma percepção diferenciada da realidade que nos cerca. Vamos adiante. Então, existem então duas formas de perceber a luz que entra nos nossos olhos. Seria as cores e a intensidade. Para que isso aconteça, existe no fundo da nossa retina basicamente dois tipos de célula que vão trabalhar essa luz que entra e vai bater, né, com a imagem invertida no fundo da nossa retina, vai bater lá nessas células. São chamadas de células cones e células bastonetes. São em torno de 120 milhões de células, mais ou menos, que tem no fundo da retina dos nossos olhos. Pode passar. Aí está uma representação gráfica de como são as nossas células, o alvo da nossa pesquisa aqui. Os bastonetes, que são os encarregados de perceber a intensidade luminosa. Não são eles que tratam as cores, eles lidam com a intensidade luminosa e são eles que percebem, principalmente quando
a pouca luz, quando a pouca luminosidade, a pupila nossa está bastante dilatada, eles são os responsáveis por fazer a interpretação e a decodificação desses fótons, dessas ondas eletromagnéticas que estão chegando até os nossos olhos. Já os cones, que estão esses carinhas do lado, os azulzinhos, eles têm esse formato especial e existem 3 tipos, onde eles captam basicamente 3 cores básicas, né? É o azul, o amarelo e o vermelho. Através dessa combinação de cores, aí vai formar as outras milhões de cores que fazem o espectro de luz, da luz visível, que a gente consegue distinguir milhares e milhares de cores. Pode prosseguir. Então, o fundo da nossa retina, ele é repleto dessas célulazinhas com esse formato. São pequenos, como se fossem pequenos cíliozinhos que ficam lá recebendo essas frequências luminosas. Então, como está dizendo aí, os bastonetes são células sensoriais que captam imagens com pouca luminosidade. Eles são extremamente sensíveis porém, não são capazes de distinguir cores. Já os cones, né, são sensíveis à luz também, mas eles captam os comprimentos de onda, eles separam os comprimentos de onda principalmente no vermelho, no azul e no amarelo. E aí permite, então, que a gente possa fazer essa distinção de cores. E no nosso olho, como fala aí, foi mensurado já em torno de 6 milhões de cones para 120 milhões de bastonetes. Os bastonetes são em bem maior número e eles são responsáveis pela qualidade e pela nitidez da imagem, da intensidade da luz que a gente está capturando. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho dos cones. Eles são 3 tipos, né? E dentro deles tem substâncias chamadas fotopsinas, que são substâncias que reagem a esses comprimentos de onda e que mandam impulsos elétricos para o nosso cérebro. E aí cada um desses tipos de cones que tem essas fotopsinas, eles vão então vão dar essa informação para o cérebro para saber se a frequência de onda, qual frequência que está entrando, se é na faixa dos 750, dos 600, 500 ou 400 nanômetros, que vão formar, né, desde o vermelho até o violeta, né, que é o que a gente entende como espectro de luz visível. Pode passar, Diego. Já os bastonetes, como eu estava falando, são sensíveis a frequências de luz, portanto, eles não são os caras que mostram a cor dos objetos, mas sim a luminosidade. Então, desde um brilho extremo até aquilo que é quase imperceptível, né, são os bastonetes que conseguem fazer essa captação. É possível enxergar mesmo em situações de pouquíssima luz, que é o que é muito treinado aqui em Dáquila. Pode passar. Agora, tem um detalhe que é muito importante. A luz, ela tem um comportamento dual. Toda matéria, ela tem um comportamento dual, que em algum momento ela se comporta como partícula, que são os fótons, né? E em algum momento ela se comporta como onda. Então, as partículas, elas ocupam lugar no espaço, elas têm massa, elas têm uma forma definida e são localizadas. Ela sabe onde ela está. Tanto é que os nossos sensores, as máquinas fotográficas, por exemplo, o sensor ele tem um determinado tamanho, que é igual à nossa retina, e ele consegue capturar esse fóton e transformar em pulso elétrico e registrar, né, de forma digital. Os nossos olhos fazem a mesma coisa, porém, ele também transforma em pulso elétrico, que é daí
vamos dizer assim, digitalizado ou decodificado pelo nosso cérebro por variação de frequência elétrica. E já as ondas, elas são perturbações no espaço, elas não têm posição definida, não têm massa, e são fenômenos que eles transportam energia. E aí são sujeitas a reflexão, refração, difração e outras interferências. Pode passar. E aí isso ficou comprovado pelo um experimento que ficou famoso, né, que é o experimento da dupla fenda, que isso causou, inclusive, um grande impacto na comunidade científica quando se descobriu, quando começou a se investigar o mundo quântico, e aí se descobriu que matéria, energia, elas têm vamos dizer assim, elas têm uma dupla identidade. Uma hora se comporta de um jeito, outra hora se comporta de outro. E às vezes depende de quem está observando. Se está sendo observado ou não está sendo observado, ele vai mudar o seu comportamento. Pode passar. Muito bem. O nosso amiguinho Einstein, lá por 1905, ele comprovou, né, através de experimentos, que não foi só ele, foi outros, né, mas ele que criou uma forma de interpretar que a luz funciona na forma de pacotes de informação. Ela carrega informação dentro dessas ondas ou dentro desses fótons, né, ondas enquanto ela é energia e fótons enquanto é matéria, e eles são sinais, vamos dizer assim, que são repletos de informação. Pode passar, Diego. E aí que vem a questão que deu origem à nossa conversa, que é o que comentava com o nosso ilustre físico aqui, o colega, o Diego, pesquisador Colares, né? De que a gente percebe que, em meio a nossas pesquisas junto aos parceiros, eles trabalham a luz de uma forma que a gente não sabe ainda como que é. Então, aí eu coloquei essa pergunta: é possível interferir no comportamento da luz? Seria possível a sua manipulação de forma tecnológica, modificando deliberadamente o seu estado dual de matéria e energia? E como deve ser a tecnologia que produz isso? Aí, a seguir, nós vamos mostrar um vídeo. É um vídeo que um vídeo que já é de domínio público, está disponível na internet, onde teve um experimento, onde teve uma conversação com os parceiros e foi permitido que houvesse a gravação num lugar totalmente escuro, com uma câmera devidamente preparada para pegar o escuro, fazer aquilo que nós podemos fazer com nossos olhos se estiver adequadamente treinados, que são as câmeras que captam o infravermelho, né, que é uma frequência de onda bem mais larga e está no limiar da nossa percepção dos nossos olhos. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Certo, eu vou colocar aquele primeiro, né? Isto. Alterando assim a magnetosfera, trazendo graves consequências. Temos infinitos benefícios a vocês conforme parceria mútua a partir deste segundo. Vibração.
Muito bem. Esse vídeo é a parte que nos interessa, no caso, de uma conversa específica do parceiro, que agora não vamos contextualizar sobre a conversa, mas vamos falar sobre o que aconteceu. Diego, me ouve? Não sei se parece que caiu aí. Tá me ouvindo? Caiu, deu uma caidinha aí. Tá. Aí, voltou aí, tá bem? Aqui para mim deu isso, aqui para mim deu uma quedinha, mas agora voltou. Beleza. Vamos retornar. Eu falava que a parte que nos interessa desse vídeo agora, não vamos falar sobre a mensagem que ele está passando, é como esse vídeo acontece, onde a imagem captada é uma imagem que tem alguém falando, mas a gente pouco consegue perceber quem é esse alguém. A câmera não consegue captar, assim, aparentemente, ou o nosso olho despercebido, ou não preparado, nesse momento não consegue captar. Sabe-se que tem alguém ali, sabe-se que, inclusive, no momento final do vídeo, ele ergue a mão, mais ou menos deste jeito, e abre, onde a gente pode ver uma luz escapando pelos dedos, ele abre a mão e aí, através daquela luz mais intensa, a gente consegue perceber um pouquinho da imagem, né? Mas, de acordo com nós olhando esse vídeo muito tempo, a gente começou a perceber que ao fundo, mesmo parecendo um infravermelho, ele dá esse aspecto meio esverdeado, o resultado da filmagem fica meio um tom esverdeado, que aparentemente parecia que havia uma silhueta atrás, né? E que teria mais informação nessa imagem. Muito bem, sabendo que a luz se comporta como uma frequência de onda e que ela pode ser alterada, qual que foi a ideia, né, que nós tivemos conversando com o Diego e vice-versa? Que, utilizando aplicativos específicos, ou o que a gente chama de filtros, a gente poderia pegar essa informação que está ali, foi capturada, os fótons foram capturados pelo sensor da máquina, nós podíamos tentar alterar um pouquinho e fazer aquilo que a gente faz nos nossos treinamentos, que é ajustar os nossos olhos para captar um tantinho a mais de frequência que permite que a gente enxergue além daquilo que está habitualmente acostumado a enxergar. Então, pegamos esse vídeo e começamos a trabalhar essas frequências luminosas, né, algumas frequências desse espectro visual, e a gente conseguiu um resultado bem interessante, que foi mostrar o corpo do amigo que está falando, inclusive o rosto dele. Então, ainda não é o resultado ideal que a gente busca, mas nós ainda vamos trabalhar bastante nesse vídeo, mas já é possível ver o rosto dele, a silhueta do corpo dele, os olhos e um bocadinho mais. Então, dá para tirar um bocado de conclusão a respeito e também perceber que durante o vídeo, né, vamos soltar o vídeo que depois eu falo mais sobre as percepções que a gente vai ter nessa visualização. Bora lá, Diego, toca a bala. Agora, eu deixei sem som justamente que na voz dele não nos interessa. Vocês podem perceber que, de acordo com o tratamento que a gente foi dando na imagem, a gente conseguiu alterar um pouquinho essa frequência, e aí agora nós já temos o contorno dos ombros dele, nós conseguimos ver a cabeça dele, inclusive vão reparando que ele está modulando
parece que ele está trabalhando essa energia porque a imagem dele vai e vem. Isso não é um efeito da câmera, é ele que está trabalhando a energia de modo a ser percebido pela câmera, né, de modo a que ele entrasse nessa frequência. Aqui agora, então, dá para ver, inclusive, tem momentos que a imagem se vai, tem momentos que ela vem mais nitidamente, que nós podemos perceber a cabeça dele, os olhos, o nariz, muito mais do que no vídeo original. E isso, pessoal, isso é tecnologia. Ele está trabalhando as frequências de luz e essa luz que ele está erguendo agora, né? Ela produz, ela é, como eu falei, são pacotes de informação. São informações que estão chegando aos nossos olhos, estão sendo transformadas em impulsos elétricos e sendo armazenadas, gravadas no nosso cérebro. O que será, outra pergunta, o que será que tem mais que pode estar acontecendo nessa luz que ele está modulando e está sendo retida está sendo capturada pela nossa retina e gravado pelo nosso cérebro? Deixa essa pergunta no ar aí. O que mais pode ter além? Pode passar, Diego, agora ao próximo slide. Esse aí pula, mais um. Aí. Agora, o que a gente fez? A gente separou alguns momentos daquele vídeo onde a gente separou frames, onde a imagem do corpo, do rosto, da cabeça, ficaram mais visíveis. Essas imagens ainda vão ser trabalhadas porque existem outros recursos, outros mecanismos, recursos que a gente usa na astronomia para fazer fotos, chama de empilhamento, mas é muito mais trabalhoso. Ainda nós vamos trabalhar esse recurso porque o nosso objetivo é mostrar o rostinho desse cidadão aí. Mas algumas coisas já dá para perceber. Pode pular, Diego. Próxima foto. Ou frame, né? Aqui é um momento de um daqueles outros vídeos que está sendo trabalhado um pouquinho diferenciado a frequência de luz. Está um pouco mais claro, mas ainda, de qualquer maneira, a gente consegue perceber os ombros, o formato da cabeça e tudo mais. Mais um. E aqui, inclusive, eu me arrisco a dizer que a gente consegue perceber ou algum dispositivo que ele tenha nos olhos, ou olhos muito grandes, né? E uma cabeça ou um capacete, né? Um pouco maior do que um crânio normal. Então, isso, né? Agora, na próximo slide, a gente fez um pequeno rabisco. Pode passar, Diego. A gente fez um pequeno rabisco. Aí agora tu volta para mim, fica indo e voltando no slide anterior e neste vai fazendo isso. Vem e vai, né? Eu sou péssimo em desenho, mas com o mouse, a mão livre, mais ou menos eu circulei ali algumas partes que estão em evidência, né? Que já é possível perceber a cabeça dele, né? Os ombros, a mão, né? Possivelmente o nariz ali, no meio da face mais clarinho, né? E então nós ainda vamos trabalhar mais nessa foto, mas ainda nós precisávamos mostrar isso para ver que os parceiros, eles têm um domínio sobre a luz e eles conseguem fazer essa história de transformar a dualidade da matéria em energia e matéria. Eles têm tecnologia para fazer essa transformação. E nós temos inúmeros, os colegas fazem fotos aqui, quem vê a Dáquila ou quem participar de algumas das nossas atividades, vai se deparar com fotos estranhas que são capturadas aqui
né, onde os parceiros estão interagindo conosco e eles trabalham muito fortemente essa questão da luz e essa luz alterada ou modulada, ela causa efeitos nos seres humanos. Pode passar, Diego? Aí E é isso. Eu sou muito grato pela atenção de todos e essa é uma palhinha do que a gente queria mostrar sobre a capacidade, né, que o nosso olho tem de enxergar além do normal, além daquilo que a gente está acostumado a enxergar. Com esse recurso, essa, vamos dizer assim, malandragem tecnológica que nós utilizamos aí, nós conseguimos alterar a informação que a máquina capturou originalmente, o fóton que ela registrou originalmente no primeiro vídeo que vocês viram, e foi possível, então, com esse ajuste, né, de frequência, a gente ir além daquilo que o nosso olho estava percebendo originalmente. Então, aqui em Dáquila, são feitos muitos treinamentos nesse sentido, para que a gente consiga perceber essas informações luminosas que os nossos amigos, na frequência que eles trabalham, que é diferente da qual nós estamos acostumados a perceber, e como isso pode ser percebido, né? Então, era isso que eu tinha para trazer, essa informação. E deixo para o Diego aí, se ele quiser acrescentar algum detalhe a mais que ele acha interessante, fica à disposição. Marcos, então é muito interessante, né, essa pesquisa que nós fizemos aqui, a nossa equipe de tecnologia, para mostrar o povo que, de fato, nós temos parceria com esses seres. Nós temos parceria com essas 49 raças, que tudo é de forma física, não é nada de, metal, tô vendo aqui, tô recebendo alguma coisa. Não, é muito mais prática, muito mais física, é palpável. Os caras lá mostram tecnologia. Por isso que eu fiquei assim, muito surpreso, muito feliz que quando eu estava conversando com o Marcos, ele mostrando, na hora que ele mostrou e colocou o efeito, eu vi, poxa, bate com a nossa pesquisa, porque o Rankstar, ele é um mestiço, então ele é metade Anunnaki, né? Parte da genética dele é Anunnaki, e aí bate com essa informação da fotografia, né? Você vê o crânio alongado dele, né, Marcos? Uma coisa importante também, Diego, que precisa ser salientado, é que de forma original, que esse vídeo é um vídeo original, esse vídeo já foi, inclusive, testado, aferido por outras fontes. Inclusive, aproveito para deixar um abraço para o amigo @Rutan, que é um grande parceiro nosso, que fez pesquisas em nossos vídeos, né? E conseguiu comprovar que são vídeos originais, esses vídeos que nós trazemos para o público, são vídeos originais, e este é um vídeo que demonstra essa originalidade, porque, cara, não tem como você trabalhar a frequência de luz dessa forma, se for com um mecanismo que não fosse real, uma fonte que não fosse original, para fazer esse tipo de efeito de não aparecer, de reaparecer e tal. Isso, cara, não... Eu deixo para os peritos falarem sobre isso, né? Eu, no passado, até já fiz um bocado de pesquisa nessa parte de perícia fotográfica, mas, inclusive, até convoco o amigo Rutan para que ele dê uma olhada nesse vídeo, até se ele quiser, a gente está disponibilizando o original, que ele sabe muito bem brincar com esses recursos, né? Para ver, inclusive, se a gente, que a nossa ideia, o nosso objetivo é trazer o rostinho mais detalhado ainda do nosso parceiro aí, que veio trazer essa informação importante aí, já isso foi no ano de 2010. E daí, aproveito de deixar o abraço, né, para o Rutan, e um grande parceiro aí, e sei que ele tem
ele é expert no assunto, ele pode, talvez, de repente, trabalhar esse vídeo e ainda conseguir algo mais, ir além daquilo que eu fiz aqui, essa brincadeira, que né, eu sei que existem muito mais recursos, mas o tempo não permite ainda nós ir mais fundo. Mas era importante a gente trazer essa informação e nós vamos seguir, obviamente, vamos seguir com a pesquisa e vamos estar trabalhando ainda mais, né, com mais tecnologia e mais recursos para entender melhor como que eles fazem essa modulação, qual é a tecnologia que está por trás desse efeito e dessa captação que nós fazemos quando fizemos os treinamentos e temos as conversações com eles. Segue lá, Diego. Certo. Aqui tem algumas perguntas, Marcos, que eu vou deixar para você responder, certo? Nós temos a pergunta da Nérias Grigório, né? Uhum. Então, pergunta. Quando fabricaram o nosso corpo, né, esse corpo aqui fabricado aqui pelos Anunnakis, os nossos olhos foram fabricados redondos com a justificativa de nos dar a ilusão da curvatura em tudo, além do globo. Deve ser, acho que ela deve estar se referindo, Marcos, ali o Whitefish, né? Entendi. Na realidade, isso faz sentido aquilo que ela está colocando, que no caso, tipo, pode ter sido uma estratégia, nunca pensei dessa forma, né? Não teria como te afirmar, sinto muito, não tenho como afirmar, mas é um raciocínio interessante que eles pudessem, que o modelinho pudesse ter sido criado dessa forma. Não vou saber te responder, não tenho essa resposta, infelizmente, mas, né, faz um certo sentido. Vamos fazer os caras com aquele olhinho daquele jeito ali, para que saia com uma limitação. Não vou saber te dizer se esse é o caso, tá? É prematuro afirmar isso. Eu não tenho todos os elementos para chegar e bater o martelo e dizer que eles criaram desta forma para que causasse talvez uma certa limitação e que eles, por ter esse aspecto aí, no caso, que a gente deduz que tem esse olhão desse tamanho, poderia capturar mais informação visual. Infelizmente, não vou saber te dizer. Certo. A outra pergunta será que é do mesmo tipo de crânio que Dak achou em Ratanabá? Olha, é bem similar, mas, né, como eu te falei, aquilo que nós ainda vamos seguir trabalhando para trazer mais nitidez ainda para essa imagem. Inclusive, qualquer pesquisador, tanto de Dáquila ou de fora, por isso que fiz o convite para o amigo Rutan, que é um expert no assunto, que quisesse debruçar junto conosco sobre técnicas e formas de trabalhar essa frequência luminosa que está aí no vídeo, que foi capturada, os fótons estão aí, é uma informação que está disponível e pode ser trabalhada, são bem-vindos para nós fazermos outros experimentos ou aplicar outras técnicas sobre essa imagem, e aí talvez nós vermos ainda mais, que eu acho que é possível, nós vamos trabalhar nesse sentido, de ainda trazer mais detalhes e mais visibilidade ainda sobre esse rostinho aí, vamos chamar de rostinho. Né? Então, acredito que tem muito a ver, mesmo a imagem não tendo a nitidez que a gente gostaria, mas é quase que bem perceptível esse crânio aí, ou essa cabeça, esse capacete aí, diferente, né? Maior do que o nosso, né? Isso eu acho que mesmo com a pouca qualidade que a gente conseguiu com a imagem, né? A gente conseguiu dar uma melhorada dela, não é aquilo que a gente gostaria, mas o crânio já dá para perceber uma diferença, com certeza. Certo. Dando continuidade, a faixa perguntou o que seria plasma. Bom, daquilo que nós sabemos, né, é o quarto estado da matéria e é uma frequência de energia muito acelerada, muito elevada, que produz altíssimas temperaturas. Mas isso também não está muito
muito certo ainda nós estamos fazendo pesquisas, e por isso a mudança que foi feita de CTZ, Centro Tecnológico Zigurates, para CICTEC, Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia, onde iremos implementar laboratórios e novos equipamentos para ir mais fundo e aí poder identificar ou talvez bater o martelo efetivamente do que é efetivamente o plasma, mas ele não, para nós ainda também existem dúvidas a respeito. Existe o plasma frio, existe o plasma quente, existem outras manifestações de plasma que fogem daquilo que a ciência tradicional declara. Então, vou deixar também, sinto muito, né, porque vai ficar em aberto também essa pergunta. Certo. Aí uma outra pergunta também da Fátima é: quais seriam os efeitos dessa luz nos seres humanos? Isso nós já temos alguns indicativos. É possível, tá? Já foi demonstrado de forma prática que a luz que é absorvida pelos nossos olhos, ela vai fixar no fundo da retina e vai ser transformada em impulsos elétricos no nosso cérebro. São pacotes de informação, como denominou Einstein lá em 1905. Que informação é essa? Pelo que a gente sabe, vindo de outras conversas, outros momentos, outras gravações como esse trecho que nós passamos para vocês, foi passada informações no sentido que eles, por modular essa tecnologia de luz, por conseguir passar informações específicas em meio a essa luz, e essa luz ser depositada no fundo da nossa retina, transformada em impulso elétrico e ser armazenada no nosso cérebro, isso dispararia processos no nosso corpo que promoveriam ou que promovem mudanças nesse nosso corpo, no que diz respeito a alterações na nossa genética, alterações na nossa saúde, alterações no nosso humor, vários tipos de alterações que são constatados, inclusive, durante as nossas vivências, durante as nossas experiências, que nós chamamos de atividade de campo, onde nós estamos frente a frente com os parceiros e onde eles fazem essa modulação de luz. São muitos os efeitos, os fenômenos que a gente percebe nos nossos corpos. E aí tudo indica que é esta modulação de luz e essa fixação, né, no nosso cérebro que essa informação, esses pacotes de informação estariam interagindo, né, no nosso cérebro, que lá no hipotálamo são aminoácidos que entram na corrente sanguínea e que daí disparam efeitos nos nossos hormônios, nas nossas glândulas e tal, e alteram o nosso estado de espírito, alteram a nossa saúde, o nosso metabolismo, uma série de coisas são alteradas. E pelo que a gente tem percebido ao longo desses 20 anos, são alterações positivas, são alterações que são muito bem-vindas, né, e que cada vez mais a gente intensifica essas alterações, que eles chamam de fotonização, né, por a gente estar cada vez mais treinado, acostumado a receber essas frequências alteradas, nessas modulações de luz que eles provocam. Então, mais ou menos por alto, seriam esses os efeitos, né, dessa luz no ser humano. Está sem áudio, Diego. Beleza, Marcos. Acho que a última pergunta
novamente, né, sobre Se eu puder responder. a cabeça, né, a cabeça não seria um capacete, e sim os cabelos loiros, cabeça grande e alongada. É possível, é possível. Por isso que a pesquisa não terminou. É um avanço na pesquisa, porque nós só tínhamos o vídeo original, né, onde é muito pouco perceptível, né? Então a gente conseguiu, através dessa mudança de frequências, a gente conseguiu ir além, perceber um pouco a mais. É possível que nos próximos, vamos dizer assim, no decorrer da pesquisa, com outras ferramentas, talvez, quem sabe. Por isso que eu falei, tá aberto aí, quem quiser entrar nesse trabalho de pesquisa aí, está convidado, onde a gente possa, talvez, visualizar as madeixas, né, os cabelos loiros, né, como é representado em algumas gravuras aí que a gente tem pela internet, mas que eu a minha opinião pessoal, né, não seria daquela forma, não. E sim, um crânio mesmo, né, mais porque a gente está vendo aí, se tem cabelo ou não, só mais adiante, né, se nós conseguimos, acho que vamos conseguir sim, vamos conseguir, outras formas de trabalhar essa frequência para conseguir ainda mais nitidez. Mas já demos um bom salto em relação à imagem original, onde agora a gente pode ver a silhueta do corpo, os olhos, a cabeça, algo que muito provavelmente é o nariz ali no centro da face, né? Um narizinho, né, pouquinho saliente, vamos dizer assim, né? Então já deu para avançar um pouco mais, né? Mas a cabeça grande é quase que nem a minha, cabeção aqui. E brincadeiras à parte, a pesquisa continua e esperamos que em breve a gente possa trazer novidades para vocês em relação a ter o rosto, a foto do nosso amigo aí. Beleza? Acho que é Beleza, isso. então, meu amigo. Show, muito interessante. Realmente, de fato, aí as nossas pesquisas estão avançando, pessoal. E vocês percebem que é algo básico, mas Isso. é simples, né? Mas a verdade ela é simples, né? Como nossos amigos nos falam. A verdade ela é única, ela é simples, ela é direta. Diferentemente, por exemplo, na academia, que você passa anos estudando para entender um pouquinho. Né? Então, em Dáquilo, você várias décadas de estudos acadêmicos, você faz totalmente uma vivência em campo, em field. Né? Muito interessante isso aí, não é mesmo, Marcos? Exatamente. Um detalhe importante também que tem que ser frisado, este é um elemento dos que nós chamamos de fundamentos da natureza. É apenas um, é a luz. Existe ainda o magnetismo, a densidade e a pressão, né, que oportunamente nós iremos abordar em futuras lives aí, detalhando esses outros princípios. E além desses 4, que nós chamamos de MDPL, são 4 fundamentos: o magnetismo, a densidade, a pressão e a luz. Existe também a onda moduladora negativa, onda moduladora positiva e onda moduladora neutra, né, que são uns princípios que são abordados no que a gente chama de ciência hilarial, que é a pesquisa mais avançada de Dáquila, e oportunamente a gente vai estar trazendo em doses assim como essa, uma dose homeopática, sobre esses outros elementos, esses outros fundamentos. Hoje a gente falou um pouquinho da luz e como os parceiros, um exemplo, né, de como eles trabalham essa luz, que tecnologia que pode estar por trás disso, que a gente ainda está pesquisando, né, ainda vamos, e como a gente pode estar desenvolvendo essa tecnologia com as informações que a gente tem nas mãos até o momento. Ainda falta muita coisa, mas estamos firmes aí na pesquisa. Beleza? Beleza, Marcos. Muito obrigado por ter dado aí essa live, né? Excelente live. Né? Pegado esse horáriozinho aí, finalzinho aí
da noite, né? Muito obrigado aí, depois de um expediente bastante longo. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a primeira live de muitas, né, que eu vou fazer com o Marcos. Né? Vamos explicar de forma bem científica, bem didática tudo isso. Nos próximos encontros aí também, Dáquila, a gente vai se encontrar bastante lá e fazer sempre ali uns pedacinhos ali de vídeo, mostrando também a parte dele, pessoal, que ele mostra a parte de observação de astro, né? Então o Marcos ele também tem toda uma expertise nisso aí no CTZ. Foi ele que foi lá que mexeu toda a parte setup experimental ali que nós estamos ali em Dáquila para observação de naves de diversos astros, foi por meio do trabalho aí do nosso pesquisador Marcos Rigo, certo? E é isso aí, Marcos. Muito obrigado, meu amigo. E se você quiser dar aí uma fase final aí, uma palavra final. Importante frisar que nada disso seria possível, né, esse avanço nas nossas pesquisas, sem o apoio fundamental do nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, da equipe, né, do Centro Tecnológico, em especial ao nosso colega Felipe Castelo Branco, que é o diretor do nosso centro, agora aqui o CICTEC, né, o novo centro, antigo CTZ e agora CICTEC, em fase de transformação. E aí, muito em breve, estaremos apresentando essas novidades, né, dessa transformação da nova fase de pesquisas, que são muito, muito, muito interessantes. Então, novo hardware chegando, né, novos equipamentos, novas tecnologias sendo agregadas e que daí vão permitir que nós tragamos para vocês, nós tenhamos para oferecer para vocês informações muito interessantes. E agradeço aos associados também, que também pela força deles, Dáquila é um grupo, é uma equipe, né, todos pesquisadores em vários níveis, em várias áreas, trazendo e reunindo informações para a gente unificar, juntar tudo e fazer um grande... trazer respostas, né, para dúvidas que temos e que informações que estamos descobrindo, né, através dessas pesquisas e que são surpreendentes e vão fazer uma grande diferença para o futuro da humanidade. Meu muito obrigado a todos e até um próximo encontro aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais.